Meu amigo, minha amiga, hoje aqui no canal do Vendedor Pitbull, nós vamos falar de um negócio muito legal, que é a arte de fazer perguntas. Aí você deve estar falando, já ouvi tanto isso. Só que hoje vai ser assim, meio diferente. As perguntas quem vai fazer é você. Fala pessoal, entra aí, tudo bem? Hoje vocês estão aqui no meu ambiente de treinamento, é aqui que eu desenvolvo os treinamentos online, é aqui que eu faço treinamento para as empresas, faço coisas ao vivo, palestras ao vivo, é nesse ambiente aqui, no meu estúdiozinho. Tem até a caneca do Lupa, não tem a caneca do Jô? Olha a caneca do Lupa, ó. O Vendedor Pitbull faz acontecer. Meta dada e meta cumprida. Essa é uma caneca que você tem que ter com você. Ó, muito legal você estar com a gente aqui no YouTube, no nosso canal. Não se esqueça, se inscreve aí se você ainda não está inscrito, aciona o sininho para você receber os conteúdos. E sempre, se você está curtindo, vai dando o seu like aí, né? Hoje nós vamos falar sobre um negócio muito interessante. Você sabe que a maioria dos livros, de todo mundo, né? De vendas, do mundo inteiro, principalmente os americanos, né? Eles falam muito sobre a arte de fazer boas perguntas. E é verdade, você realmente faz perguntas inteligentes, isso te abre caminho muito mais rápido para um fechamento com melhor qualidade. Mas você tem que tomar muito cuidado com essa questão das perguntas, principalmente se você está lendo autor estrangeiro, porque o autor estrangeiro, e eu respeito muito eles, tenho bons amigos lá, mas, por exemplo, vender nos Estados Unidos não tem nada a ver com vender no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, você vende muito para poucos, porque é sistema de distribuição. E aqui no Brasil você vende pouco para muitos. É muito diferente, então algumas coisas funcionam, outras não. Mas a parte da pergunta, ela é muito interessante. Você quer ver uma coisa que você vai entender rapidamente o que a gente vai falar hoje aqui? Que a gente vai falar de 5 perguntas que não podem faltar na sua mente. Mas quer ver uma coisa? Olha só como é que se mata uma venda fácil. Você chega numa loja, aí vem aquele cara com aquele colete já, né, arrumadinho, olha para você e fala, bom dia, posso te ajudar? Ou posso te ajudar? É uma pergunta fechada. Sabe o que eu respondo para ele? Pode, bota 1 milhão na minha conta. Aí o cara fica me olhando. Aí depois eu dou um livro autografado pro cara, ajudo ele. Tá? Falo, cara, amigo, se eu precisasse de ajuda, eu ia na polícia, eu chamava o bombeiro. Essa não é uma pergunta adequada. Existem perguntas abertas, perguntas fechadas. E quando você faz uma pergunta fechada, você diminui o teu espectro para caminhar para uma boa negociação, um bom fechamento. Quando você faz perguntas abertas, você aumenta o espectro de quê? De relacionamento. E depois você vai fazer as perguntas que fazem o cara pensar. Mas hoje eu não quero falar com você sobre isso, porque isso você lê em tudo quanto é lugar, os caras leem, ficam repetindo em vídeo. Olha, seu João, o que o senhor acha disso? O senhor tem mais alguma dúvida sobre o meu produto? Pô, isso é muito banal, isso é muito pequeno. Vamos levar o pensamento e para um nível mais estratégico. Então, quando a gente vai para um nível estratégico, e só para lembrar a diferença entre tática e estratégia, a gente podia ficar aqui 1 hora falando sobre isso. A tática, eu tenho uma bomba. Estratégia, vou jogar essa bomba 12:30 em Nova York. Essa é a diferença fundamental entre tática e estratégia. Não adianta você ficar olhando muito para o operacional se você quer ser estratégico. E se você quer ser estratégico e não sabe executar, não serve para nada. Uma empresa de sucesso é 70% uma boa execução e 30% de uma boa estratégia. Agora a pergunta que não quer se calar. Quantas vezes você, meu amigo vendedor, meu amigo gerente de venda, você que está na loja, você que está no seu negócio, quantas vezes você parou para analisar você? Para começo de conversa, o maior patrimônio que você tem é a sua vida. Então, se você não conhece o seu eu, você não vai a lugar nenhum. Quantas vezes você parou, mergulhou dentro de você para você se conhecer melhor? Você só consegue fazer isso com perguntas. Qual é o dom natural que Deus me deu? Qual é o talento que eu trouxe para essa vida que é meu? Ou você acha que você não tem dom natural nenhum, que você não tem talento, que Deus te escolheu para você ser um perdedor? Não é verdade. Todo mundo vem com o mesmo kit. Só que tem gente que é muito notório, né? Você pega o Neymar, ele pega a bola, você vê que o cara tem habilidade, onde está o talento dele, né? Você pega a Ivete Sangalo cantando, você já vê onde é que está a habilidade dela. Tem coisas que são notórias, né? Você pega o Cortella falando, o cara estudou filosofia. Não, ele tem talento para aquilo, é diferente. Então, assim, tem talentos que são notórios, tem outros que você tem que mergulhar dentro de você e se perguntar. Você tem que fazer perguntas para você. Qual é o meu talento? Qual é o meu dom natural? Mas vamos levar isso tudo para o mundo de vendas. Vamos aqui, ó, pra você entender. Eu quero falar com você, não de perguntas que você vai fazer para o seu cliente, de perguntas que você vai fazer para você. Aí você pergunta, responde e a tua resposta é a esteira que vai te levar para ter um bom processo de vendas e uma boa condução com o seu cliente. Então vamos lá. Guarda isso, ó. São 5
perguntas. Tá? Não espera a letra bonitinho não, porque eu passei a vida fazendo pedido e escrevendo, amigo. Como eu vendia muito, escrevia rápido, a letra é ruim. É vendedor raiz. Eu quero que você se concentre nessas 5 perguntas. Sempre que você pensar que você vai vender para alguém, eu gostaria que você perguntasse para você, dentro de você, pensando no cara que você vai vender, o seguinte: quem é esse cara? Quem é você? Imagina, o cara tá lá do outro lado, é um imaginário, uma holografia. Imagina, quem é você? Cara, você não pode vender, imaginar que você vai vender para alguém sem saber com quem que você vai falar. Você não sabe se o cara é analítico, você não sabe se o cara é pragmático, você não sabe se o cara é expansivo demais, você não sabe se o cara é objetivo demais. Tem gente que não quer saber de nada, ele já pergunta o preço. No fim, mas tudo bem, quanto é isso aí? Entendeu? Tem gente que é pragmático. O cara vai comprar um carro, quer saber qual é a amperagem da luzinha que está dentro do porta-luva. Tem nego que é mala mesmo. Então é o seguinte, cara, antigamente a gente sofria muito com isso. Hoje não, cara. Hoje como é que você vai atender alguém? Como é que você pretende sentar numa mesa de negociação com alguém sem saber quem é esse cara aqui? Ó? Quem é o comprador? Quem é o comprador? Quem é o cara com quem você vai negociar? Porra. Entra no LinkedIn, você vai saber a vida do cara. Se você entrar no Facebook, você vai saber a vida do cara. Se você entrar no Google, você vai saber alguma coisa do cara. Alguém conhece esse cara. Você não pode entrar de olho fechado numa negociação sem saber em que estilo de comprador você vai falar. Então essa é uma pergunta que você vai fazer para você sempre. Aí, ó, fica uma dica de beirada aqui para você, tá? Cara, cuida das suas redes sociais, viu? Umas fotos malucas, de, pô, sabe, uns troços assim, camisa de futebol. Pô, o cara é corintiano, você é palmeirense, cara, o cara não vai te contratar. Já começa uma birra aí. Leva as coisas um pouco mais a sério. Se você é um profissional de vendas, você tem que ser neutro na rede social. O cara tem que te olhar e tá dizendo assim, não, tô falando com um cara que vai vir aqui falar comigo, vai me propor soluções para eu ganhar mais dinheiro, para eu ter mais lucro, para eu ter mais receita, para me dar mais soluções inteligentes. Então, se você não sabe com quem você vai falar, para você, -1. Então essa é a primeira pergunta que você tem que fazer para você. A segunda pergunta que você vai fazer para você é o seguinte. Eu estou chamando o comprador de você, tá? O que você quer? Então você tem que fazer essa pergunta para você. Cara, eu vou negociar agora, eu já sei quem é. Ah, esse cara é o João, esse cara gosta disso, esse cara tem esse estilo, esse cara trabalhou em tais lugares, esse cara, a personalidade dele é essa. Pô, beleza. Mas o que esse cara quer? Como é que você vai entrar numa negociação sem saber o que o cara quer? O que ele deseja para ele? O que uma pessoa pode querer? O que o cliente invariavelmente quer? Todo cliente quer comprar preço baixo, um produto sensacional, exclusivo, inédito. Pode botar o que você quiser aí. Ó. Um serviço maravilhoso, inesquecível, mas ele quer pagar um preço baixo. Sabe por que ele quer fazer isso? Porque você também é assim. Porque eu também sou assim. Eu comprando sou o pior cara do mundo, amigo. Eu vou para destruir, para fazer o melhor negócio. A não ser que alguém me mostre o valor que aquilo tem e o benefício que vai me gerar. Então, se você não sabe responder o que o seu cliente, futuro cliente, o futuro comprador, o cara que está disposto a tirar do bolso e pagar por aquilo que você pretende vender para ele, olha que loucura, hein? Pensa no cabeleireiro. Olha como é que o cabeleireiro é um troço doido. Cara, você vai pro cabeleireiro, senta, você vai pagar, tá certo? Você vai pagar. Ele vai cortar o seu cabelo, gostando ou não, você vai pagar. Porque ele presta o serviço e você combinou de pagar. Contrato tácito. Muita gente acha que para ter um contrato, você tem que assinar papel. Não. Você, quando entra num ônibus, paga o cara lá para te levar em algum lugar, aquilo é um contrato de transporte tácito. Então, se você não sabe o que o cara quer, e invariavelmente é isso que ele quer, mas ele pode ser um cara que está buscando qualidade. Não é isso. Isso todo mundo quer. Se esse cara estiver buscando qualidade, você vai com esse discurso, você está morto. E se o cara está buscando um benefício extra do que ele já tem? Né? Se esse cara está buscando
uma solução inovadora. Você vai numa festa levando um sanduíche, quando é um banquete que vai ter lá um jantar, você vai passar vergonha com o teu sanduichinho, né? A outra pergunta que eu acho que você tem que fazer muito é o seguinte, ó. Por que você, você, comprador, quer isso? Olha que interessante isso. Tudo pergunta que você tem que fazer para você antes de estar lá com o cara. Por que o cara quer aquilo que você precisa vender? Vamos pensar aqui, ó. Vou apagar esse ladinho aqui para não ficar... que minha letra já não é boa. Se eu faço aqui uma bagunça, você não entende. Por que o cara quer isso? Vamos pensar. O cara tem uma borracharia e você é um vendedor de pneu, tá certo? O cara precisa disso porque você é indispensável para ele. Como é que o cara vai ter uma borracharia sem pneu? Cara, você é indispensável. Por que ele quer isso? Porque sem o que você vende, ele não existe. Ah, por que ele quer isso? Porque ele quer melhorar o mix de produtos dele. O cara só vende bola vermelha, ele quer ter a verde, a amarela, etc e tal. Ah, por que o comprador quer isso? Ah, porque ele só vende para o público feminino e agora ele quer vender para o masculino. E você tem produto masculino. Enfim, eu posso ficar aqui 11 horas te dando exemplo. O importante é você entender. Por que você quer isso? Por quê? Número 4. O que eu tenho que satisfaz seus desejos e necessidades? Opa! Vamos sair do objetivo e vamos entrar no absolutamente subjetivo. O que eu, vendedor, tenho que satisfaz os desejos e a necessidade desse cara? Bom, se você responder o preço, cara, eu lamento te informar que você está na lista dos coveiros, entendeu? Você vai enterrar mais alguém. Porque não é isso. Isso é básico demais. Quando você fala de preço na negociação, é igual você dizer assim, eu vou viajar para os Estados Unidos, você tem passaporte? Tem visto? Não, você não vai. Preço é uma questão de passaporte e de visto. É regra do jogo. Ele não é condição, ele é regra. Ele não é o que vai fazer o cara comprar, ele é regra. Preço, ou você tem um preço competitivo, ou você não está no jogo. Esse que é o grande lance para você entender. Agora, olha a pergunta, olha onde que ela vai. O que eu tenho? O que realmente eu tenho como vendedor que satisfaz seus desejos e necessidades? Eu vou te falar uma, só para ficar claro. Uma das coisas que você tem que vai satisfazer esse cara e ele não vai perceber, sabe o que é? É a plena confiança em você. A primeira coisa que um cara compra, gostar do vendedor e confiar no vendedor. Isso é muito importante. Você sai do patamar de vendedor para consultor. Você sai do patamar de vendedor para negociador. É outro patamar. É outro patamar. Olha que interessante. O que eu tenho que satisfaz seus desejos e necessidades? Eu tenho a confiança do cara em mim. Então, se você não trabalhou para ele comprar isso aqui, você pode ter o que você quiser aqui que não vai rolar. O que eu tenho que satisfaz seus desejos e necessidades? Eu tenho, tanto no meu produto quanto no meu serviço, agregado, um valor que vai gerar para esse meu cliente mais venda. Quando ele tem mais venda, ele pode ter a chance de ter mais receita. São coisas diferentes. Como pode ter a chance de ter mais lucro? Cara, você passou a ser indispensável na vida desse cara. Mas se você fez essas perguntas antes. E uma quinta pergunta aqui, é muito interessante, isso me remete à época que eu vendia enciclopédia. Como eu posso demonstrar isso a você? Você, comprador, tá? Como é que forma que eu consigo demonstrar isso? Cara, aqui entra a arte de vender. Se você não imagina, se você não sonha, se você não se imagina... Uma vez eu estava vendo uma declaração do Ronaldinho Gaúcho, né? E ele falava que quando ele estava indo para o jogo,
Ele no ônibus, ele botava aquele fone lá que todo mundo hoje põe, né? E ele ficava imaginando a jogada que ele ia fazer. Ele ficava imaginando se ele recebesse uma bola na esquerda, como é que ia ser, se ele tivesse uma falta, como é que ele ia cobrar. Cara, antecipação da jogada. Olha que interessante. Como que eu posso demonstrar isso ao meu comprador? Como é que eu posso demonstrar tudo isso que eu falei aqui para ele? Cara, eu posso demonstrar apresentando o meu produto, demonstrando a capacidade do meu serviço, dando exemplos, dando testemunhal. Você conhece uma venda mais forte que a testemunhal? Eu não conheço. Vou te dar um exemplo. Você já reparou quantas vezes a gente trabalha de graça quando a gente gosta de alguma coisa? Você vai num restaurante, por exemplo, você curtiu a comida, você curtiu o atendimento, sabe o que você faz? Primeira coisa, você encontrar um amigo, pô, cara, você já foi naquele restaurante ali da esquina, o XXX? Cara, não, bicho, pode ir que é campeão, matador. Cara, você trabalha pro cara, você tá fazendo hoje o que gasta milhões na internet para poder influenciar pessoas. Cara, você está trabalhando para o cara. Por quê? Porque é uma venda testemunhal. O que eu posso fazer para demonstrar isso a você? Cara, você sabia que fulano de tal usa? Você sabia que a empresa de tal, depois que passou a usar o meu produto, passou a ter um ganho de produção de X% no setup da máquina dela? Cara, você tem que estar preparado para dizer isso. Como é que você vai demonstrar que tudo isso que você criou, você consegue transformar e materializar para poder entregar e vender? Então pensa comigo, cara. Antes de você ficar vendo aí as perguntinhas abertas, fechadas, lista de perguntas que os caras ficam mandando para você, cara, pensa na pergunta que você tem que fazer antes de estar com o cara, no seu imaginário. Você ganha o jogo antes do jogo. Quem é você? O que você quer? Por que você quer isso? O que eu tenho que satisfaz os seus desejos e as suas necessidades? Como eu posso demonstrar isso a você? Cara, isso é um simples, isso aqui nada mais é do que um ciclo da venda, um processo da venda. Tem várias formas de a gente falar de processo de venda. Esse aqui é um que ajuda muito, eu treino as pessoas muito nisso. Cara, você tem que criar o visual na tua cabeça, você tem que criar um teatro na sua cabeça, porque aí você tem menos objeção. E quando você tem menos objeção, a negociação flui, o fechamento vem mais rápido, fica tudo muito mais fácil. São 5 perguntas. Não esquece, isso aqui pode mudar a sua vida. E o teu bolso também. Aí, se você gostou do nosso papo de hoje, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para você receber esses conteúdos Pitbull e manda um like aí, que eu tô mandando um para você agora. Eu acredito em você, meu irmão. Tô junto. Um abraço.